depois, confesso-vos que esta parte dos óleos é que eu estava assim um bocadinho menos interessada. Eu estava na dúvida, não sei se mando vir o keto ou não, até porque estes óleos não sei muito bem o que é que eles são. Eu, os probióticos interessavam-me, o Mitotomax também é algo que é sempre importante ter em casa quando é preciso uma noitada, alguma questão, mudanças às vezes de horários agora com as viagens de férias. Mitotomax estava motivada, estou super curiosa com o colagênio, com o sabor a cereja e romã. Aqui os óleos é que eu estava aqui um bocadinho na dúvida. E então liguei às meninas que tinham estado na tour a dizer: façam-me apaixonado por esta mistura, porque eu ainda não a cheirei, quero saber porque é que isto vale a pena e para ter a certeza se me vale a pena comprar o kit ou não. Até porque isto trazia um nome tão estranho, Shinrin Yoku, e eu, mas o que é isto? E então, mais uma vez, convidaram-me a olhar para para a tal definição que está por baixo daquele frasquinho, aquilo que eu há bocado vos mostrava, que dizia Summertime Blend, para eu olhar precisamente o que este blend era. E vocês veem aqui no frasquinho do óleo, que diz o tal Shinrin Yoku, por baixo diz Forest Bathing Blend, ou seja, blend, mistura do banho na floresta. E eu, mistura do banho na floresta. Achei isto tudo assim muito estranho. E então comecei um bocadinho a pesquisar o que é que esta palavra Shinrin-yoku significava. E precisamente Shinrin-yoku tem a ver com essa expressão de banho na floresta, que é uma prática iniciada no Japão, okay? Uma prática precisamente que surgiu aqui, dizem, na década de 1980, como forma de começar a desligar as pessoas da tecnologia, não é? Nesta altura começaram a surgir os abusos da tecnologia, se em 1980 se queixavam, o que é que diriam se vissem hoje em dia como as coisas estão, não é? Mas para desligar um bocadinho da tecnologia e começar para as pessoas descontraírem na sensação da atmosfera da floresta, ou seja, no Japão começaram a formar de forma regular as pessoas irem ao meio da floresta precisamente para aproveitar o bem-estar da floresta. E então era uma mistura, eles chamam isto uma mistura sensorial. E porquê é que eu digo isto? Porque na Natura tiveram uma experiência, eu acho que deve ter sido o máximo, que era entrar como se fosse numa cápsula, se podemos assim dizer, mas num cenário 3D, em que as pessoas eram convidadas a descalçar-se e tinham a sensação de relva, de pedras, de estarem no meio da terra, tinham a sensação à sua volta das florestas, os sons dos passarinhos da natureza, da floresta, e depois naquele ambiente o cheirinho que se inalava era precisamente desta mistura. Okay? E eu deixo aqui um bocadinho os aromas que tem. A ordem pela qual aparece tem geralmente a ver com a dominância também dos aromas. Tem aqui o limão, o patchouli, a minha querida magnólia, que já todos sabem que eu adoro, mas depois o Siberian Fire, ou seja, aqui uma árvore, o cipresse, o cardamomo, okay, aqui uma especiaria, o inoki, o lavandim, que é assim mais adocicado, o grapefruit, a nossa toranja, o nosso gerânio, tenho aqui outra vez o lemon, mas isto aqui está por engano, e o nosso petit grain, que é também um cheiro muita erva, muita relva acabada de cortar, ok? E então esta combinação de aromas, eu não tenho este óleo para vos dizer a que é que cheira, mas eu acho que deve ser incrível, até porque tem aqui aromas bem intensos, ou seja, deve de facto ser uma mistura de óleos que nos invade. Tem aqui o patchouli, a magnólia, aqui as árvores, deve ser sem dúvida aqui uma mistura que nos invade. E eu quando falávamos, já na altura do confinamento, do Covid, eu falava disto e daí até ter trazido a minha mistura do Forest Breeze, que também era a Nature Blend, ok? Eu falava muito da importância das pessoas que estavam muito tempo em casa, em teletrabalho, pessoas que tenham horários de trabalho extensos, pessoas que estejam muito tempo dentro de portas, que sempre que possível que vão à natureza, que estejam com a natureza, que cheirem os aromas da natureza, ou então que tragam estes mesmos aromas para os seus locais, seja para os seus trabalhos, para as suas casas, para dormir com estes aromas, precisamente para trazer este cheiro da natureza para o seu dia a dia, ok? Porque de facto isto faz-nos falta. E nesse sentido, eu encontrei aqui alguns dos benefícios encontrados precisamente para esta tal prática esta prática japonesa, que eu já não consigo repetir os nomes, Shinrin-yoku, pronto. A Catarina que esteve lá está a dizer que ela trouxe, coloquei esta mistura no difusor de trabalho, uns gostaram, outros acharam muito forte, eu acho muito agradável, fresco e terroso, cheira a terra. Boa Catarina, estou deserta para cheirar este. Mas sem dúvida, aqui os 10 grandes benefícios, eles falam da redução de stress e ansiedade, melhoria do humor, até aí tudo bem,
fortalecimento do sistema imunológico, ok? Nós estarmos em contato com a natureza, há estudos que comprovam exatamente que existe um aumento dos nossos leucócitos e as nossas células precisamente combatem infecções, um aumento da criatividade, uma melhoria da qualidade do sono, precisamente porque estamos expostos à luz solar, uma melhoria da nossa pressão arterial, aqui o aumento, eu peço desculpa, mas eu troquei isto, foi há bocado a questão do texto, andei aqui, uma redução da pressão arterial e um aumento da nossa energia, um melhor foco e concentração, fortalecimento do nosso físico, porque vamos estar ali encaminhadas e a mexer, e um fomento da conexão com a natureza. E aqui eu tive mesmo de partilhar uma foto que a querida Catarina Manteigas partilhou comigo, precisamente da tour, e que diz aqui em inglês que a natureza não é um lugar para visitar, a natureza é a nossa casa. E eu achei este slide simplesmente incrível. Okay? Porque de facto é esta a sensação, quando nós falamos de um banho de floresta, não é no sentido de, olha, precisando, vai lá à natureza, quando precisares dela, vai lá. Não, a natureza é a nossa casa. Faz parte daquilo que nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza. Não é? Então isto tem de ser algo que tem de estar no nosso dia-a-dia, nós não nos podemos esquecer desta ligação à natureza, nós fazermos parte da natureza ser a nossa casa. Okay? E daí a necessidade de nós termos de estar em contato com estes aromas, com estas sensações, okay? De tocar nas plantas. Há pessoas que me dizem, Rita, eu acabei por no início não me apresentar assim de uma forma muito exaustiva, mas eu sou psicóloga, trabalho na área clínica, e há várias pessoas que me dizem que ajuda muito trabalhar na terra, a fazer jardinagem, as pessoas que se sentem bem precisamente a fazer jardinagem nas suas casas ou trabalhos na área, às vezes pequena agricultura, não é? Terem uma horta em casa e assim. E de facto tem a ver com isto, tem a ver com a necessidade das pessoas estarem ligadas à terra, de estarem ligadas à natureza. Okay? Daí a importância deste slide, nos lembrar que a natureza não é um lugar para visitar, é a nossa casa. E daí nós não podemos perder esta conexão. E daí também eu ficar motivada em conhecer também esta mistura do banho na floresta, o tão necessário banho da floresta.